Como que nós paramos de... Como que nós ressignificamos... Como é que você chama? Jaqueline. Fecha, vira ao contrário do que você escreveu. Vira aí a folha. Você anotou a pergunta. Isso. Respira e pergunta com forma simples. Te falta isso. Como que nós ressignificamos as nossas crenças Isso. para pararmos de matar a nossa semente, a nossa sabedoria? Como que ressignificou uma crença? Com ação. Eu vi que deu resultado, eu olho e falo, mas isso era mentira. Por exemplo, eu tinha uma crença terrível. Eu não queria falar isso ao vivo, eu já pus no meu coração de não ficar mexendo com isso. A crença era, se eu não der o dízimo, eu não prospero. Eu não queria mexer com isso aqui, mas eu vou te falar. 2018, eu cheguei no Criador, falei para ele, eu quero perder tudo, se eu tiver errado nisso aqui. Eu não vou dar o dízimo mais. Aí eu dei um passo, não dei. Dei 2, não dei. Você sabe por que as pessoas não prosperam? Mesmo dando dízimo? Acusação, crença errada. Aí eu falei, Deus, como eu vi que funciona, eu quero patrocinar ainda mais as causas do reino. Mas eu nunca mais vou dar dízimo. Nem a pau. Eu dou uns 40% da minha renda pessoal. Só tem um problema. Dízimo nunca mais. Sabe por quê? Porque quem fica batendo isso na sua cabeça traz mais condenação do que alegria. E o Senhor ama quem dá com alegria. Então, se você prosperar muito, dízimo de miséria é X. Generosidade de quem é altamente próspero é milhões. Entende? Então aquilo que você acha que faz você prosperar, faz você ficar com a bola de ferro. Eu não queria falar isso, me perdoa, viu? Vocês são religiosos. Esquece o que eu falei, não volta aí 5 segundos, 15 para você ouvir. Mas aí quando eu entendi, para ressignificar a crença, eu preciso de desafio, de algo novo. Aí quando dá resultado, você fala, uau, entende? Eu não queria falar disso, me perdoa, é sério. Eu já fiz um pacto com 50 pastores do Brasil para não falar isso. Alguém falou ali, é uma desgreta, não mexe com esse assunto. Malaquias 3,10 não se aplica nos dias de hoje. Trazer o dízimo do Senhor para que haja mantimento. Aquilo é para o templo, construção do templo. Hoje não tem templo, nós somos o templo. É terrível ter que falar isso. Eu já me comprometi a não falar isso, me perdoa. Não vou entrar nesse assunto. Está lá dentro do PLD, eu vou contar tudo. Me lembrem. Não tem como prosperar debaixo de condenação e culpa. Não prospera. O povo que era para prosperar na terra são cristãos. Os 99,99% dos cristãos são acusados e condenados com dinheiro. E tá com uma mão na sua cabeça e você vai se ferrar que você não sei o quê. Você fica com tanto medo que você não prospera. E dá o dízimo ou não prospera. É muito simples. Está acontecendo lá no Éden um negócio. Aquilo lá é histórico. A Bíblia só tem 3 fases. Histórico, romântico ou profético. Profético não aconteceu ainda. Diversas coisas há 2000 anos atrás eram proféticas. Jesus veio em carne na terra. 300 profecias de Jeremias, Isaías, Salmos, Amós vieram a existir. Já não existe mais a profecia. A profecia virou histórica. Mas quando fala... Ao vencedor eu lhe darei a oportunidade de sentar comigo. Ao vencedor eu lhe concederei o trono. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai, ainda não aconteceu. Está em Apocalipse 3:21. Isso é profético. Tudo aquilo que era profecia por um tempo, aconteceu no outro. Depois desse é história. Então tem várias coisas que as pessoas não entendem. É sobre o templo. Vamos entender o que é templo. Jesus foi condenado à morte por causa do templo. Ele falou com a boca dele que ia destruir o templo. Aí quando ele falou assim, eu vou destruir o templo e vou levantar ele em 3 dias. O que aconteceu? A condenação penal dele foi transitada em julgada. Quem se atentar contra o templo, está escrito lá em Esdras. Quem se atentar contra o templo tem que perder a própria casa e usa a madeira da própria casa para usar como cruz. Dezenas de anos atrás. O que aconteceu? A Maria ficou sem casa, Jesus foi pregado na cruz do jeitinho que saiu na condenação, na madeira. Tudo por conta de quê? Porque ele fez uma lei. O mais engraçado do mundo, ele não estava falando do prédio, ele estava falando dele. Só que o templo físico de Jerusalém, o véu se rasgou do alto a baixo. Destruiu o templo fisicamente. E ali inaugura uma nova era. A era do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, nós somos o templo. Por que as pessoas insistem nisso? Porque as pessoas são místicas.
Prédios de igreja não são templos, são auditórios. Templo é pessoas, duas juntas. Aonde estiver dois ou mais, ali eu. Lá em casa, junta dois, tá lá. Aqui na empresa, junta dois, tá o mesmo cara. As pessoas são místicas, elas olham para prédios e acham que Deus habita em lugar onde o homem fez com as próprias mãos. Ele só habita em lugar que ele fez com as próprias mãos. No caso, você. Entende? Só que para arrancar um negócio que tem milhares de anos, azucrinando a crença de gerações, não é do dia para a noite. Você vai ver pessoas dando coice, vai ver gente dando pulo, vai ver gente xingando, vai ver gente fazer um regaço. Mas pode ficar à vontade. Qualquer um doutor da lei, senta comigo. Por quê? Porque eu não quero saber de conversa fiada. Eu tenho o maior apego com a palavra e tenho um problema. Eu já tive muito temor de ensinar errado, foi por isso que eu fui aprender. Mas quando você aprende com uma única pessoa, você vai ter problema. Porque ela vai querer te catequizar no que ela entende que é a verdade. Eu cansei disso. Eu quero saber as bases. Por exemplo, a própria Bíblia não precisa de interpretação. Tem um princípio que chama princípio da primeira menção. A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você entende o jogo inteiro, você fala, mas peraí, por que está de jeito? Aí você começa a fazer perguntas, aí você vira rebelde, porque você tem as perguntas. Entendeu? Lamento abrir mão aí de não tocar nesses assuntos aí, tive que acabar tocando.